Gostaria de agradecer imenso a todos os que enviaram as suas perguntas, um número enorme, acompanhado de muitos emojis maravilhosos. O que são os primeiros anos? O silêncio antes da tempestade. Começou, como acontece frequentemente, com as crises da realeza, com a ausência, não com um anúncio, não com uma fotografia, apenas com o desaparecimento silencioso da presença. Um dia ela estava lá radiante, sob o suave flash da câmara. A sua compostura, uma âncora em tempos incertos, e no outro já não estava. Compromissos adiados, uma visita de beneficência reagendada. Uma declaração sobre descanso e privacidade, 3 palavras que diziam tudo e nada ao mesmo tempo. A princípio, o público respeitou a decisão. A princesa de Gales tinha conquistado essa compreensão. Durante anos, Catherine comportou-se com um equilíbrio que parecia quase sobrenatural, uma serenidade aprendida, não com privilégios, mas com resistência. Contudo, à medida que as semanas se transformavam em meses, o silêncio começou a soar como estratégia. E estratégia, na casa de Windsor, sempre carregava uma história. No interior do Palácio de Kensington, os assessores trabalhavam discretamente para manter a narrativa coerente. O gabinete de imprensa divulgava comunicados elaborados com precisão cirúrgica. Poucas frases, um toque de tranquilidade, sem uma única palavra supérflua. Mas aqueles que trabalhavam há bastante tempo na esfera real entendiam que a brevidade não era tranquilidade, mas sim contenção. Nos bastidores, a atmosfera tinha mudado. Os corredores, outrora repletos de uma rotina controlada, ecoavam agora com a tensão da incerteza. Os funcionários de alto escalão moviam-se silenciosamente em voz baixa, com os olhos fixos nas portas fechadas que já não tinham autorização para abrir. A palavra pausa circulava como um código. As reuniões foram adiadas, a correspondência atrasada, até o ritmo do calendário real, geralmente inquebrável, começou a falhar. Foi nestes momentos de quietude que os sussurros começaram. Não vinham dos tabloides, mas de dentro da própria instituição, do pequeno e leal círculo de pessoas que construíram as suas vidas na discrição. O que sussurravam não era escândalo ou traição, mas medo. Medo de que algo tivesse mudado de formas que nenhuma reunião pudesse remediar. Certa manhã, os portões do palácio abriram-se brevemente para deixar sair um comboio de carros pretos. Não havia fotógrafos nem aviso prévio. Os veículos seguiram em direção a Windsor. Ao anoitecer, a internet fervilhava de especulações. Visita privada, disseram alguns. Reunião de emergência, conjeturaram outros. O palácio não disse nada, e assim o silêncio tornou-se uma espécie de declaração. No castelo de Windsor, o rei era informado diariamente. A sua relação com Catherine sempre fora discretamente afetuosa, menos formal do que com os outros. Admirava a sua disciplina, a sua graciosidade, ponderada, a sua capacidade de absorver a pressão sem refletir. Mas agora sentia o peso do que significava a sua ausência. Durante décadas, a monarquia contou com mulheres que suportaram os fardos sem se queixarem. Agora uma delas desapareceu em silêncio. William, por sua vez, estava a ser submetido ao tipo de escrutínio que há muito temia. Não era o brilho da celebridade, mas a exposição da incerteza. A sua agenda permanecia pública, mas as suas expressões traíam-no. Nos eventos, sorria com esforço, os cantos dos olhos cerrados de cansaço. Quando lhe perguntavam pela esposa, as suas respostas eram gentis e ensaiadas. Ela está a descansar, dizia ele. Ela está a concentrar-se na recuperação. Recuperação de quê? Ele nunca disse. O público queria acreditar, nele sempre quis. Mas a crença tem limites quando encontra a ausência. Do lado de fora dos muros do palácio, os comentadores preenchiam o vazio com teorias. Uns falavam de exaustão, outros de tensão, outros ainda de algo não dito, mas terminal. Cada história alimentava outra, e depressa o mundo se viu dividido entre a empatia e a intromissão. Cada detalhe não confirmado fazia manchete.
cada fotografia de arquivo uma relíquia profética. E, no entanto, por detrás de cada rumor estava uma verdade mais simples, uma família assustada, com a sede de sofrimento do mundo. Quando a primavera deu lugar ao verão, o tom mudou. Havia menos notícias, menos palavras de conforto. As páginas oficiais de Kensington nas redes sociais mantiveram-se em silêncio. O seu ritmo regular foi substituído por longos intervalos de inatividade. Quando finalmente apareceu uma mensagem, uma foto antiga, uma citação sobre a esperança, a sensação era menos de consolo e mais de recordação. Dentro do palácio, o ambiente tornou-se mais pesado. Os funcionários começaram a trabalhar sob uma espécie de recolher obrigatório emocional. Acesso limitado, discussão limitada, expressão limitada. A lealdade exigia silêncio, mas o silêncio começara a aparecer cumplicidade. Certa noite, enquanto o crepúsculo caía sobre Londres, uma assessora, uma das mais fiáveis de Catarina, caminhava pelo corredor vazio que conduzia ao seu gabinete privado. Secretária estava intocada desde o seu último dia de trabalho. Um caderno estava aberto, a última linha sublinhada a tinta azul. A serenidade sob pressão não é o silêncio, mas antes a força suavizada. A assistente fechou-o delicadamente com os olhos a arder. Esta frase viria a aparecer palavra por palavra na declaração oficial do palácio. Entretanto, em Windsor, o rei convocou uma reunião familiar privada. William chegou primeiro, com uma expressão séria, mas serena. A reunião foi breve, 10 minutos, sem assessores, sem apontamentos. Quando terminou, William saiu sozinho para o pátio. Olhou para a bandeira que tremulava ao vento do início da noite e ali permaneceu. Ali, ficou por um longo momento imóvel. Quando lhe perguntaram mais tarde o que lhe tinha passado pela cabeça, respondeu simplesmente que a bandeira nunca para mesmo quando nós paramos. O mundo continuou a girar. Os turistas ainda se aglomeravam em frente aos portões de Buckingham. As crianças ainda acenavam aos carros, que passavam na esperança de vislumbrar a silhueta de um membro da realeza. Mas por detrás do espetáculo diário instalara-se uma inquietação mais profunda. Algo irreversível tinha acontecido ou estava prestes a acontecer. Quando Catherine foi finalmente vista de novo, brevemente, através da janela de um carro a sair de uma clínica privada, o seu rosto estava calmo, mas mais pálido do que antes. A imagem era granulada, tirada à distância, mas foi suficiente. Em poucas horas, a fotografia estava por todo o lado. Os comentadores falaram de fragilidade, de coragem, de um ícone de resistência silenciosa. Mas aqueles que olhavam com atenção viam algo mais, um esgotamento que as palavras não conseguiam atenuar. Nessa noite, o palácio emitiu um breve e solene comunicado. A princesa continua a receber cuidados e agradece ao público pela sua inabalável amabilidade e compreensão durante este momento tão pessoal. E, no entanto, na sua concisão, o comunicado dizia a verdade. Algo se rompeu. Não publicamente, não politicamente, mas profundamente. Tanto em salões como em redações, a mesma frase começou a circular. O palácio terá de se pronunciar em breve. Ninguém sabia ainda o que diriam, ou se a verdade, quando chegasse, traria conforto ou desmoronamento. Mas todos sabiam que o silêncio, por mais polido que fosse, não duraria para sempre. Pois no coração tranquilo da monarquia, o silêncio nunca é paz. É apenas o suspiro antes da tempestade. Sussurros nos corredores. Nas semanas que se seguiram, o palácio parecia mover-se com a calma sinistra de uma casa que protege um segredo. Para o público, nada tinha mudado. As bandeiras agitavam-se, os portões abriam-se e a rotina diária seguia com a precisão de um relógio. Mas dentro daqueles corredores dourados, cada passo parecia ecoar mais alto do que antes. Os funcionários, que antes se moviam livremente, falavam agora em murmúrios. Reuniões que deveriam ser rotineiras passaram subitamente a ser consideradas confidenciais. Até o ritmo familiar do serviço, o suave tilintar da porcelana ao pequeno almoço, a troca precisa de memorandos.
matinais assumiram um tom de vigilância. Algo estava a acontecer, e todos o sentiam, embora ninguém ousasse nomear o que. Tudo começou com uma fuga, ou talvez um sussurro disfarçado de fuga. Um correspondente veterano do palácio informou que uma reunião interna tinha sido cancelada à última hora, alegando assuntos pessoais delicados relacionados com a princesa de Gales. A notícia foi cautelosa, elegantemente redigida, mas a sua contenção apenas afiou a lâmina. Na manhã seguinte, a notícia já tinha sido partilhada em todo o mundo. Em Kensington, os conselheiros reuniram-se num silêncio constrangedor. A diretora de comunicação colocou o telemóvel com o ecrã virado para baixo sobre a mesa de mogno polido. "Mantemos a nossa posição", disse ela com firmeza. "Sem comentários, significa controlo." A sala assentiu, mas ninguém pareceu convencido. William estava sentado em silêncio à cabeceira da mesa. O seu rosto ostentava a compostura de quem já estava habituado, mas os seus olhos denunciavam o cansaço de semanas sem descanso. Com o tempo, aprendera que a monarquia era um teatro de resistência, mas aquilo parecia diferente. Não se tratava de imagem ou dever. Tratava-se do amor ser lentamente dissecado em público. Mais tarde nessa noite, foi divulgado um rascunho de uma possível declaração com algumas linhas a reconhecerem a preocupação do público e a reafirmarem a privacidade de Catherine. Era um trabalho típico da corte palaciana, neutro, distante e inquestionável. William leu-o uma vez e depois deixou-o de lado. "É honesto", comentou um assessor. Comentou "É oco", respondeu. O rascunho nunca foi enviado. Enquanto o palácio mantinha o silêncio, os jornalistas começaram a reparar em movimentos invulgares ao fundo. Funcionários de longa data foram discretamente realocados. Uma secretária de confiança tirou uma licença repentina. Os fotógrafos posicionados perto do palácio reportaram menos entradas e saídas, como se o próprio edifício tivesse retraído a respiração. A verdade era mais simples e mais dolorosa do que qualquer especulação. Catherine estava doente, embora a natureza da sua condição permanecesse um segredo guardado a 7 chaves entre familiares e médicos. O seu afastamento da vida pública não fora planeado, tinha sido necessário. A pressão para revelar algo, qualquer coisa, estava a tornar-se insuportável. Mas a monarquia aprendera dolorosamente que, uma vez revelada a verdade, não pode ser controlada. Em Windsor, o rei enfrentou o seu próprio dilema. Já tinha visto crises surgirem e desaparecerem, mas esta atingiu-o mais profundamente. Poderia a monarquia sobreviver a um escândalo? Ela poderia até sobreviver à desaprovação. O que ela lutava por suportar era a compaixão, aquela que transforma a admiração em pena. "Ela merece a sua privacidade", disse durante uma reunião privada com conselheiros, mas o mundo não compreende o que é a privacidade. Confundem silêncio com culpa. Num raro momento de frustração, acrescentou: "Ensinamo-los a olhar para nós. Agora, não podemos pedir-lhes que desviem o olhar." Entretanto, nos aposentos privados de Kensington, o mundo de Catherine tornara-se demasiado pequeno. Os quartos, antes repletos de risos e de funcionários, permaneciam agora silenciosos, exceto pelos passos suaves de uma enfermeira e pela voz ocasional dos seus filhos. A sua recuperação era lenta, mas constante. No entanto, o que mais a atormentava não era a doença, mas sim a consciência de que se tinha tornado uma notícia. Cada manchete era um fantasma da sua imagem pública. A princesa desaparecida, a luta secreta de Catarina, o mistério das muralhas do palácio. Tinha passado anos a construir uma vida de dignidade e discrição, e agora ambas estavam a ser usadas contra ela. Certa tarde, ela pediu os jornais do dia a um funcionário. Hesitou, mas acabou por entregar. Ela leu a primeira página em silêncio, dobrou-a cuidadosamente e disse: "Não são cruéis. Eles estão assustados." Estas palavras ficariam na cabeça da equipa durante meses. Em Londres, a imprensa começou a concentrar-se numa única questão: quando se pronunciará o palácio? Os rumores indicavam que um comunicado estava iminente. Fontes anônimas afirmavam ter informações fidedignas.
A BBC começou a preparar uma cobertura alternativa para notícias importantes sobre a família real. Do outro lado do Atlântico, os programas da manhã começavam com segmentos intitulados A Princesa na Sombra. Sisu. Na segunda semana de agosto, o gabinete de imprensa do palácio recebia centenas de perguntas por dia. A maioria ficava sem resposta. Os conselheiros descreveram a situação como lidar com um furacão usando um lenço. E então, certa noite, começou um novo tipo de sussurro. Um e-mail não assinado e sem origem rastreável apareceu na caixa de entrada de 3 correspondentes da realeza. A mensagem continha um único parágrafo, alegando que o palácio estava a preparar um comunicado médico, mas que o tinha adiado devido a desentendimentos familiares. A mensagem era simples, devastadora e plausível o suficiente para desencadear uma tempestade. De manhã, carros de reportagem estavam estacionados ao longo do perímetro de Kensington. Os repórteres falavam em tom solene sobre a crescente preocupação. Os portões do palácio permaneceram fechados. Lá dentro, Guilherme estava furioso. Quem fez isto? Exigiu saber, mas ninguém tinha resposta. A fuga não veio das fontes habituais. Foi demasiado preciso, demasiado íntimo. Pela primeira vez, percebeu que mesmo dentro do próprio círculo, a lealdade começava a ruir. Catherine, ao ouvir a notícia, limitou-se a fechar os olhos. Então começou, sussurrou ela. Nessa mesma noite, o rei fez uma chamada para o seu filho. Durou apenas 5 minutos. No final, foi marcada uma reunião de emergência para a manhã seguinte. Os conselheiros de alto nível receberam instruções para redigir uma declaração, não para apaziguar o público, mas para proteger a família. Ao amanhecer, sob um céu carregado de chuva, o diretor de comunicação chegou a Buckingham com um envelope selado. O texto, dentro dele, tinha sido revisto 23 vezes durante a noite. Quando o rei leu, assentiu uma vez e disse: "Libertem-no ao meio-dia." Ninguém sabia exatamente o que estava escrito, mas todos sabiam o que significava. O palácio quebrava finalmente o silêncio, e qualquer que fosse a verdade ali contida, tudo mudaria. O comunicado. O anúncio chegou pouco depois do meio-dia, sob o silêncio cinzento do céu londrino. Foi breve, apenas 3 parágrafos, mas a sua quietude reverberou pelo mundo como o toque de um sino por detrás de um vidro. A declaração começa por informar que Sua Alteza Real, a Princesa de Gales, está a receber tratamento médico contínuo devido a uma condição de saúde não divulgada anteriormente. A princesa está rodeada pela sua família e continua a pedir privacidade durante este período. A declaração termina como costumam terminar os comunicados da realeza, com gratidão. A família agradece ao público pela compaixão e compreensão. Foi só isso. Sem diagnóstico, sem previsão de regresso, sem promessa de recuperação. As palavras foram proferidas com a precisão de um ponto final. Em todas as redações, houve um momento de silêncio coletivo antes de a tempestade começar. A televisão mudou instantaneamente da cobertura de rotina para as notícias de última hora. Os apresentadores mudaram o tom, passando da curiosidade à compaixão. Os comentadores apareceram na tela. As suas vozes tornaram-se sussurradas, como se falassem numa catedral. Pela primeira vez em meses, não havia especulação, apenas tristeza. Do lado de fora do palácio de Kensington, as pessoas começaram a reunir-se. Ao cair da noite, os portões estavam cobertos de flores, cartões e pequenas fotografias emolduradas. O ar cheirava a chuva e a cera de vela. A multidão não estava de pé, em sinal de indignação, mas em vigília, daquela que nasce de uma afeição impotente. A luz trêmula das velas, a imagem de Catarina sorridente, serena, intocável, observava de dentro das capas dos jornais que repousavam aos pés das pessoas. No interior do palácio, a família recolheu em silêncio. William lera a declaração sozinho no seu escritório, antes de ser divulgada. Embora tivesse aprovado cada palavra, lê-la impressa teve um efeito diferente. Por fim, houve um momento em que quase ligou para levantar o documento,
mas a assessoria de imprensa já o tinha enviado para a agência noticiosa. Já não estava sob o seu controle. Ficou sentado, durante muito tempo, encarando a cópia dobrada nas suas mãos. A tinta preta borrou onde o seu polegar pressionou o papel. Em Windsor, o rei assistiu à cobertura do seu gabinete. Não disse nada. Mas aqueles que estavam com ele repararam que permaneceu imóvel durante vários minutos após o fim da transmissão. Cultivara a compostura durante toda a vida, mas, nessa noite, a fachada vacilou. Fez tudo bem, murmurou ele baixinho, e mesmo assim, o mundo não a deixava em paz. A rainha colocou-lhe a mão no ombro e sussurrou: nunca deixa. Por todo o país, as catedrais abriram as suas portas às orações silenciosas. As crianças, em idade escolar, deixaram cartões feitos à mão, desenhos de coroas e corações. À porta da abadia de Westminster, um violinista tocou Abide With Me, até que os seus dedos se enrijeceram com o frio. Não era um luto nacional, mas a sensação era a mesma. Catherine tinha sido a personificação da calma, no meio do caos. A sua ausência deixou o público em busca de algo sólido em que acreditar. A comunicação social, pela primeira vez, agiu com delicadeza. Tabloides conhecidos pela sua crueldade publicavam agora retrospectivas amenas. A princesa de uma nação na sombra lia-se numa manchete. Outra pessoa disse simplesmente: Kate com amor. Dentro do palácio, porém, a gentilezas não conseguiu esconder a realidade. Os assessores debatiam se deviam revelar mais pormenores, especificar alguma condição ou oferecer garantias. Guilherme recusou. Se lhes contarmos tudo, disse, ainda vão pedir mais. E tinha razão. O mistério alimenta a simpatia com a mesma facilidade com que alimenta a intrusão. Durante dias, o palácio manteve-se firme. Sem mais comentários. Mas o silêncio, embora estratégico, aprofundou a dor. Cada aparição pública de William carregava agora um peso insuportável. No evento de beneficência, dias depois, subiu ao palco com a calma do dever, mas com o olhar de um homem desamparado. Falou brevemente, agradecendo à organização pelo trabalho realizado, e depois fez uma pausa a meio da frase. Pela primeira vez, mencionou o nome dela. Catherine estaria aqui se pudesse, disse ele com a voz a tremer quase imperceptivelmente. Ela envia o seu amor e a sua gratidão. O ambiente ficou em silêncio. As câmaras registraram cada respiração. Aquele vídeo foi repetido incessantemente nos ecrãs de televisão, dissecado por lábios que nunca poderiam saber o que significava dizer aquelas palavras em público. O palácio elogiou discretamente. O público chorou, mas em particular, o peso aumentava. Cada carta de condolências que chegava pelo correio recordava a William o amor que o mundo sentia pela sua mulher e o quão pouco esse amor a poderia ajudar agora. Windsor visitava-a com mais frequência, ora sozinho, ora com os filhos. Ali, longe do barulho, podia respirar. Mas até Windsor tinha mudado. O silêncio já não o confortava. Acusou. Perguntou o que mais poderia ter sido feito, e ele não teve resposta. Catarina, entretanto, permaneceu invisível. As pessoas mais próximas descreviam-na como pacífica, mas reservada. A sua força voltava-se para o interior. Ela evitava completamente as notícias, mas não conseguia escapar aos sons do mundo exterior. Através das janelas abertas, ela podia ouvir o murmúrio tênue da multidão reunida para lá dos portões do palácio. Certa noite, perguntou a uma enfermeira: ainda vem? A enfermeira assentiu. Catarina sorriu levemente e disse: então não me esquecerei. Nessa mesma noite, um conselheiro real sênior propôs a emissão de um segundo comunicado, algo para tranquilizar o público de que a princesa estava a melhorar. William recusou novamente. A esperança disse: não pode ser controlada através de manchetes. Em vez disso, o palácio não fez nada. Os dias passaram. O noticiário voltou-se para outras histórias. A multidão diminuiu. As flores murcharam com o frio do outono.
Mas a atmosfera de perda manteve-se silenciosa e persistente. Em Windsor, o rei convocou uma última reunião sobre a questão da transparência pública. Era o tipo de discussão que a monarquia ensaiava há gerações, procurando o equilíbrio entre a empatia e o controlo à verdade e a resistência. O rei ouvia os conselheiros falar com o olhar fixo na janela. Por fim disse: construímos esta casa com dedicação e em silêncio. Mas por vezes, o silêncio transforma-se em crueldade. Estas palavras nunca constariam em qualquer transcrição. No entanto, estes acontecimentos marcaram o momento em que a família real começou a mudar, não em termos de política, mas de espírito. Mais tarde, nessa noite, William ficou do lado de fora da porta do quarto das crianças a ouvir o riso dos filhos. Foi o primeiro som do dia, que não causou dor. Fechou os olhos e deixou-se envolver pela atmosfera. Algures noutra ala, Catherine descansava o seu mundo reduzido a sussurros e a suave luz dos postes. E pela primeira vez, em meses, a tempestade lá fora pareceu dissipar-se. Contudo, todos no palácio sabiam que aquilo não era o fim. Era apenas o início de um novo ajuste de contas, aquele em que o silêncio já não podia proteger o que outrora preservara. Pela primeira vez em anos, o palácio falara, e agora teria de conviver com o eco, uma família sob cerco. As semanas que se seguiram transformaram a família real num símbolo e num espetáculo. Do lado de fora dos portões do palácio, o silêncio deu lugar a uma vigilância constante. Câmaras apontadas, jornalistas posicionados cada movimento das cortinas, interpretado como notícia. Por dentro, a família existia, em fragmentos, cada membro, navegando pelo caos em solidão. A monarquia já tinha ultrapassado crises antes, escândalos, abdicações, divórcios. Mas desta vez era diferente. Não se tratava de reputação. Tratava-se de sobrevivência. William levantava-se cedo todos os dias, mas o sono já não lhe trazia descanso. As suas manhãs começavam com reuniões informativas, atualizações sobre a cobertura mediática, resumos do sentimento público, relatórios sobre a saúde de Catherine, cuidadosamente redigidos para dizer tudo e nada. Cada palavra que aprovava carregava o peso de uma consequência. Muita abertura convidava à intromissão. Pouca abertura suscitava suspeitas. Era um equilíbrio que não se podia manter para sempre. Reuniu-se com assessores do palácio em salas onde o ar parecia pesado. A narrativa está a mudar, disse um conselheiro em voz baixa. Pensam que está a esconder alguma coisa. Resposta de William foi ponderada, mas o seu maxilar contraiu-se. Deixe-os pensar. A recuperação da minha mulher não é um espetáculo público. Mesmo enquanto falava, sabia a verdade. Nesta vida, cada silêncio fala mais alto do que as palavras. Entretanto, o rei enfrentava o seu próprio julgamento. A simpatia pública por Catarina reacendeu antigos debates sobre a transparência à tradição e o papel da monarquia na era moderna. Alguns do seu círculo incitavam-no a agir, a recordar o mundo da união, a demonstrar que a coroa ainda se preocupava. Mas outros alertaram contra isso, insistindo que o sentimentalismo não tinha lugar na política. A altas horas da noite, na quietude do gabinete privado de Windsor, o rei confidenciou à rainha: "Não é o público que me assusta. É o fato de já não sabermos quem estamos a tentar proteger a família ou a instituição." A ausência de Catarina pairava como uma sombra em cada corredor. Os fotógrafos do palácio tinham retirado os seus retratos da sala de imprensa para evitar especulações indesejadas. Mesmo assim, a sua presença era omnipresente. O leve aroma de rosas do seu perfume favorito pairava pelos corredores. O murmúrio suave dos seus discursos de beneficência gravados era reproduzido vezes sem conta para elevar a moral da equipa. Os funcionários baixavam a voz ao pronunciar o seu nome. Uns diziam que ela estava a melhorar. Outros temiam que a verdade fosse muito mais grave. Apenas alguns sabiam ao certo e não falavam com ninguém. Depois veio a revelação. Uma foto vazada, granulada, desfocada, tirada de longe, apareceu online. A imagem mostrava Catherine sentada perto de uma janela,
com o rosto ligeiramente virado para longe da luz. Embora a imagem fosse vaga, o efeito foi imediato. Os noticiários encheram-se de análises. Estava mais magra, estava a recuperar, era mesmo ela. O palácio não se pronunciou. William, ao ver a foto, ficou em silêncio durante alguns segundos. Depois rasgou a cópia ao meio. É assim que a compaixão se parece quando está faminta, disse friamente. Mas o mal já estava feito. A imagem reacendeu o frenesim. Os mesmos apresentadores que antes falavam de empatia dissecavam agora o seu silêncio com precisão cirúrgica. A internet tornou-se um espelho de histeria, metade orações, metade teorias da conspiração. Catherine, outrora amada pela nação, tornara-se o seu mistério. No seio da família, a tensão começou a transparecer por detrás da fachada impecável. As conversas de William com o pai tornaram-se tensas. Não podemos continuar à espera, insistiu o rei. As pessoas precisam de segurança, precisam da verdade, respondeu William com a voz calma, mas incisiva. E a verdade não é algo que se possa agendar. Até as crianças começaram a sentir o peso. George, já suficientemente crescido para se aperceber da inquietação, perguntou certa manhã por que é que havia sempre pessoas paradas à porta dos portões. William hesitou e depois disse baixinho: "Por que elas se preocupam com a tua mãe?" George olhou pela janela, para a multidão lá embaixo, e sussurrou: "Não parece que se estejam a importar." No palácio, os funcionários trabalhavam em quase total silêncio. Os cortesãos falavam em contenção, a equipa de comunicação em disciplina narrativa. Mas estas eram palavras de uma era passada. O mundo exterior já não obedecia aos ritmos da descrição real. Na era da exposição constante, o silêncio era uma provocação. Uma semana depois, surgiu uma segunda foto, desta vez oficial. Divulgada pelo palácio, mostrava Catarina a passear pelos jardins com a luz da manhã a banhar-lhe suavemente o rosto. A sua expressão era serena, mas os seus olhos calmos, reflexivos, distantes, revelavam uma história que as palavras não conseguiam contar. A imagem, que tinha a intenção de tranquilizar, acabou por intensificar a dor. A legenda dizia simplesmente: "A princesa agradece a todos pela bondade e pelas orações." O mundo parou. Por um breve instante, o ruído abrandou. Mas para a família, a foto marcou um ponto de viragem. Era, ao mesmo tempo, uma declaração e uma despedida, um sinal de que Catherine optara por se afastar completamente da vida que um dia a definira. Nessa noite, enquanto a declaração era transmitida, William estava junto à janela da sua residência particular. As luzes de Londres cintilavam para lá das árvores distantes e frias. Pensou em todos os anos passados sob escrutínio, nas aparências, nos sorrisos, na coreografia meticulosa da perfeição. E agora, por baixo de tudo isto, a verdade simples e insuportável, o amor e o dever nem sempre podiam coexistir. O rei chamou-o tarde da noite. A conversa foi longa, repleta de pausas, em vez de palavras. "Esta família sofreu muito", disse o rei por fim, "mas cada geração enfrenta o seu ajuste de contas. Ao que parece, estamos a aprender a hora de deixar ir." William ouviu atentamente e respondeu suavemente: "Se deixar ir significa perdê-la, então não quero nada com isso." Lá fora, a chuva começou a cair um ritmo constante e implacável contra as janelas do palácio. Nos corredores escuros, retratos de gerações passadas observavam em silêncio os seus olhos pintados, refletindo um legado construído sobre a resistência. Mas, até a resistência, sabia William, tinha os seus limites. E assim, a monarquia encontrava-se de novo à beira da incerteza, unida pelo amor, sobrecarregada pela história e observada por um mundo que exigia respostas a que não tinha direito. A tempestade começou não com escândalo, mas com a verdade. E a verdade, uma vez dita, nunca poderia ser contida. O anúncio veio sem alarido. Publicado no site do palácio, às 7 da noite, quando a luz de Londres se torna mais tênue e até a cidade parece falar mais baixo. Não havia brasão gravado em papel timbrado. Não havia discurso televisionado.
Não havia ensaio de discursos preparados para a posteridade. Apenas 3 parágrafos simples precisos como ponto de sutura cirúrgica. A primeira declaração reconheceu o que a nação já temia. A princesa de Gales estava a receber tratamento prolongado para uma doença grave, e a sua recuperação seria mais lenta do que o público esperava. A segunda mencionou o que nunca tinha sido mencionado: a decisão de se afastar da vida pública fora dela, não como uma fuga, mas como um ato necessário de preservação. A terceira agradeceu a paciência ao país e, por fim, pediu firmemente espaço. Era o tipo de verdade que não procura o aplauso. A notícia vacilou. Nas redações de todo o mundo, a reação não foi de frenesim, mas de silêncio. Os pivots baixaram a voz. Os comentadores que antes se entregavam à especulação passaram quase com gratidão à empatia. A história, que crescera em trovões, acalmou-se em chuva. Do lado de fora de Kensington, a multidão regressou não em protesto, mas em peregrinação. Velas, desenhos infantis, bilhetes manuscritos, cuidadosamente dobrados, como se fossem folhas frágeis. O peso da atenção da nação transformara-se, muitas vezes, numa exigência. Lá dentro, William releu a declaração na penumbra do seu escritório. Lutou contra a franqueza da situação durante semanas, até que finalmente aceitou que a clareza custaria menos do que os rumores. A versão final fora de Catherine, cada vírgula propositada. Insistiu na frase que mais importava: escolho ser mãe e esposa em primeiro lugar enquanto recupero. Uma frase que soava simples, mas revolucionária dentro de paredes que durante muito tempo ensinaram a suportar sem confessar. Fechou o portátil, apoiou as mãos na secretária e ficou ali um pouco, absorvendo a coragem despojada de uma mulher que aprendera que o silêncio tanto pode proteger como apagar. O rei ligou menos de 5 minutos depois. Não houve gentilezas. Estava certo, disse. A voz estava alinhada no seu centro. Era necessário. William deixou as palavras chegarem e assentarem. Vai doer, disse. Sim, respondeu o rei, mas a dor que é nomeada pode ser carregada. Por um instante, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles não era concordância, mas sim comunhão. 2 homens que tinham descoberto que a coroa não era apenas de metal, mas também de peso. Nessa noite, o palácio divulgou uma única fotografia. Catarina estava num jardim ao amanhecer, com as mãos entrelaçadas. O mundo à sua volta foi banhado pela primeira luz pálida. Não era uma foto posada. Era uma composição, o que é diferente. Não olhava para a câmara, mas para além dela, como se fizesse companhia a algo que a objetiva não conseguia captar. Ao fundo, uma pipa infantil pendia de um ramo esquecida, depois de uma tarde que se prolongou muito perto da hora de dormir. A legenda era uma única frase: gratidão sempre. A imagem fez o que as declarações não conseguiram. Ela reescreveu o tom. Os jornalistas pararam de conjeturar e começaram a recordar. Vieram a público vídeos de visitas que fez a hospitais sem câmaras de instituições de solidariedade, que ajudou antes de ter títulos de momentos tranquilos em lares de idosos, onde se ajoelhava para que os seus olhos ficassem à mesma altura da pessoa com quem estava a falar. Não era uma narrativa alternativa. Era a verdadeira, finalmente permitida a respirar. Na manhã seguinte, William viajou até um pequeno centro comunitário na região central de Inglaterra, cumprindo um compromisso que quase tinha cancelado. A imprensa esperava um discurso. Em vez disso, optou por uma conversa. Há épocas, disse ele, gentilmente, em que o dever se resume a estar num pódio. E há alturas em que o dever se resume a dar a mão a alguém o tempo que for necessário. A minha família está na segunda fase. Ele não chorou. Ele não tremeu. Falou como um homem que aprendeu a geometria da dor, como carregá-la, sem deixar que ela defina a forma de tudo o resto. De regresso a Londres, a equipa de comunicação do palácio fez algo invulgar. Deixaram de tentar controlar o clima.
sem briefings de bastidores, sem fontes próximas. O telefone. Pela primeira vez, tocou sem ser atendido. A estratégia estava ausente. Não a ausência que alimenta os rumores, mas aquela que diz: já dissemos tudo o que podíamos. O resto pertence a quem tiver de o vivenciar. Ainda assim, as instituições não mudam de um dia para o outro. Houve reuniões em Windsor sobre visibilidade sustentável e compromissos modificados. Os consultores elaboraram cronogramas e planos de contingência, com o fervor de pessoas que sentiam o controlo escapar-lhes por entre os dedos e confundiam calendários com âncoras. O rei ouviu, agradeceu e, por fim, disse calmamente, mas com firmeza: ela já deu o suficiente. Com isto, o planeamento deixou de fazer barulho e passou a fazer sentido. Em casa, as crianças adaptaram-se com a flexibilidade que só as crianças têm. O pequeno almoço voltou ao seu alvoroço. Colheres de cereais, sapatos, perdidos, uma coroa de papel torta, tingida de um amarelo vibrante. Havia idas e vindas à escola, sem fotógrafos, portas das traseiras usadas como portas da frente, noites definidas, não por recessões, mas por álgebra e contos de fadas, lidos em voz alta, até a voz do leitor se tornar rouca. Naquela pequena república, a monarquia não tinha jurisdição. O amor, sim. Certa tarde, a Catarina pediu o seu caderno. Na primeira página, escreveu a frase que uma assistente encontrara em tempos na sua secretária. A elegância, sob pressão, não é o silêncio. É a força transformada em bondade. Abaixo ela acrescentou algo de novo. A força suavizada também tem permissão para descansar. Então, fechou a capa e sorriu, porque dizer aquilo no papel tornara tudo mais verdadeiro do que todos os discursos que alguma vez proferira. O público também se adaptou. As filas nos portões diminuíram, tornando-se um fluxo constante. Os visitantes deixavam flores com menos frequência e cartas com mais frequência. Palavras que poderiam ser dobradas e guardadas. Uma enfermeira de Leeds escreveu sobre ter decidido tirar 3 meses de licença para recuperar do trabalho que quase a deixou em estado grave. Um viúvo de Kent enviou uma fotografia da sua falecida esposa. No verso a data estava escrita a tinta azul. Ela ensinou-me que dar um passo atrás é uma forma de amor. As crianças da escola enviaram coroas de origami com pontas irregulares e mensagens no interior. Melhoras, princesa. Alguns desenharam papagaios. Houve tropeções. Um tabloide tentou reacender a busca com uma manchete sobre a verdade por detrás da verdade. Caiu como uma nota dissonante no final de um hino. O interesse tinha mudado. As pessoas tinham tido permissão para a amar novamente, como um ser humano. Não queriam que essa permissão fosse revogada. No final do outono, William gravou uma breve mensagem para uma instituição de solidariedade muito importante para Catherine. Estava sentado numa cadeira simples, encostado a uma parede simples. Sem bandeiras. Sem retratos. Obrigado pela compaixão que demonstrou, disse. Não passou despercebida. A compaixão não é uma pose. É uma prática. Sentimos-lo aqui todos os dias. Fez uma pausa. E acrescentou a única promessa que podia cumprir. Quando houver mais para dizer, diremos. Até lá, estamos a fazer as pequenas coisas importantes que ele não definiu. Todos sabiam. Dormir sopa remédio. Risos que regressavam lentamente como uma maré. E então, como que em resposta, a vida iniciou o seu silencioso regresso. Não aos palcos e aos passeios, mas ao ordinário, ao sagrado. As mãos na terra, a um livro aberto, no apoio de braço, a uma criança, a derrubar uma chávena e a rir-se da inundação que tinha feito. Haveria uma missa de Natal, assistida a partir de casa, um novo ano a começar sem resoluções, e uma primavera em que os narcisos apareceriam na data prevista, mesmo que nada mais acontecesse. A recuperação, dissera a médica gentilmente, não é uma linha reta, é um padrão. Ela traçou-o com paciência. O que mudou na monarquia foi mais subtil e duradouro. A instituição aprendeu que a transparência não tem de significar espetáculo que a história de uma família pode ser contada sem sacrificar as pessoas que a compõem.
Aprendeu a deixar algumas perguntas sem resposta, porque pertencem ao âmbito privado de um casamento e de uma mãe. Nesta contenção, curiosamente, a coroa parecia mais verdadeira, menos de mármore, mais viva. Numa noite clara, meses depois da declaração, William e Catherine estavam no jardim enquanto as crianças perseguiam uma pipa que finalmente fora convencida a voar novamente. O ar estava fresco. O céu conservava ainda o último brilho dourado do dia. "Sente falta disso?" perguntou, não se referindo aos holofotes, mas ao ritmo. "Às vezes," ela respondeu, "mas não sinto falta de me confundir com eles." A pipa subiu, mergulhou, voltou a subir, dispensando a imponência em favor do movimento. Observaram até que a luz se tornou insuportável. Lá dentro, sobre a lareira, a única fotografia que o palácio partilhara captava a luz da lâmpada e refletia-a suavemente. O bilhete, ao lado entre milhares, dizia: "Tire o tempo que precisar. Estaremos aqui quando voltar. E se não voltar, estaremos aqui de qualquer maneira." A verdade não destruiu a casa. Ela abriu uma janela. O ar que entrou era fresco, revigorante e irreal. Nesse rascunho, uma família aprendeu a aproximar-se e um país lembrou-se de como amar, sem exigir, presenciar cada respiração. O palácio não fechou os seus portões. Simplesmente afastou-se um pouco da beira da sua própria atuação. E na quietude que se seguiu, a coroa tão pesada durante tanto tempo pareceu por um instante menos um fardo e mais algo que uma pessoa poderia pôr de lado e voltar a erguer quando estivesse pronta. O mundo finalmente ouviu a verdade, e isso mudou tudo. Por detrás dos muros do palácio, a coragem de uma mulher redefiniu o significado de servir, amar e curar. Se esta história o emocionou, subscreva e continue conosco, enquanto revelamos os capítulos não contados da família real. Onde o silêncio fala a verdade, tem um preço elevado, e a humanidade encontra, finalmente, a sua voz sob a coroa.